Só um instantinho, deixa ela chegar lá a transmissão, aí eu começo a fala. Você me dá um sinal, hein? Tá certo, pode deixar. Vou fechar o WhatsApp para não ficar entrando. Tudo bem. Estou só esperando abrir aqui na página do Labor o vídeo. Pronto. Boa noite. A gente está iniciando esse terceiro ciclo de debates e discussões da revista Labor. Hoje com a professora Maria Ciavata. Abrir aqui na página do Labor o vídeo. Bom, boa noite. A gente está iniciando esse terceiro ciclo de debates e discussões da revista Labor. A revista Labor ela pertence ao Laboratório de Estudos do Trabalho e Qualificação Profissional, vinculada ao programa. A revista Labor é vinculada ao programa de pós-graduação em educação da UFC, e está realizando um ciclo de discussões ao vivo sobre a pandemia e seus impactos no mundo do trabalho, na vida dos trabalhadores, na economia, na política, na saúde mental e na educação. A revista Labor é publicada em formato digital há 12 anos. É uma referência de sadia pluralidade de olhares sobre a realidade, tendo a educação, a economia política, a sociologia, a história sobre a pandemia, tem um som e a filosofia como áreas políticas e acadêmicas voltadas ao estudo da realidade. Neste terceiro ciclo, estamos em conexão com a professora Maria Ciavata, professora titular em Trabalho e Educação e associada ao programa de pós-graduação em Educação no mestrado e doutorado da Universidade Federal Fluminense. A professora Maria Ciavata atua na área de pesquisa em Trabalho e Educação e é coordenadora do Grupo Tese, Projetos Integrados de Pesquisa em Trabalho, História, Educação e Saúde. E ela também é pesquisadora 1A pelo CNPq. Nesse terceiro ciclo, a revista Labor, junto com a professora Maria Ciavata, debaterá o tema Formação de Trabalhadores sob efeito da pandemia e da crise social. Professora Maria Ciavata, muito grato pela sua presença. Projetos integrados. A palavra agora está com a senhora. História, Educação e Saúde. E ela também é pesquisadora 1A pelo CNPq. Nesse terceiro ciclo, a revista Labor, junto com a professora Maria Ciavata, debaterá o tema Formação de Trabalhadores sob efeito da pandemia e da crise social. Boa noite. Agradeço à Universidade Federal do Ceará, particularmente à revista Labor, e o meu boa noite de modo especial aos professores Eu estava com o telefone. Eu estava sem estar com o microfone ligado. Eu vou repetir o meu boa noite
aos professores da Universidade Federal do Ceará, particularmente à revista Labor, e aos professores que eu conheço mais perto, a professora Helenice, o professor Enéas Arraes Neto, o professor Gerciano Pinheiro Feijó e o professor Valdecílio. Eu fui apresentada para fazer um debate. Acho que a coisa é mais simples. Eu, pelo pouco tempo que tivemos de contato, eu classificaria este live apenas como uma conversa refletida. Em primeiro lugar, eu quero manifestar aqui o meu silencioso respeito ao sofrimento, ao desamparo, à tragédia que estamos vivendo, à tristeza profunda de todas as famílias que perderam seus pais, filhos, companheiros, parentes e amigos nesta pandemia que assola cerca de 200 mil brasileiros e já conta 5 mil mortos. Nós, no Brasil, estamos em 4º lugar entre os países mais afetados do mundo. A este drama acrescenta-se a tristeza das políticas erráticas e danosas do governo federal no combate ao Covid-19. Agora nós estamos aqui em uma live, palavra que significa viver, morar, permanecer. Palavra emprestada ao cenário musical. Nome de uma banda americana nos anos 80 e nome de shows ao vivo, dos artistas. O Facebook liberou há poucos dias para todos os usuários a função live, que permite que a pessoa faça vídeos ao vivo e publique na linha do tempo. Uma coisa muito boa, e acho que os artistas, particularmente, que têm performance a apresentar, estão bastante satisfeitos com essa possibilidade de manifestação e comunicação com as pessoas. No mundo acadêmico, onde eu vivo, onde eu trabalho, a palavra live é uma apropriação recente. Não sendo uma performance artística, esta é uma conversa, é uma reflexão sobre um tema. A formação dos trabalhadores neste contato social adverso a todos nós. Mais do que uma live, nossa reflexão inicial se aproxima, mais da palavra catarse, que é uma palavra grega que significa purgação, purificação. A catarse dava sentido de purgação e purificação às narrativas dramáticas que suscitavam piedade e temor, às tragédias gregas que eram representações teatrais, com poesia e canto, representando os seres humanos abalados pelas paixões, pelas pulsões sexuais, pela violência, pelo poder de mando, os poderosos, os príncipes, os reis, e pela morte. A encenação das tragédias levaria à catarse, isto é, a formas como o ser humano vivenciaria as dores da vida. As tragédias seriam uma espécie de ajuda à fatalidade no sofrimento. Um lenitivo, um alívio, um viver junto para seguir adiante. Refletir sobre os males que nos assolam hoje, vivenciá-los compreendendo a sua gênese, a sua formação, isto é, como foram gerados, pode nos ajudar a transfigurar a incerteza, a insegurança e o medo em formas de ação de defesa, de resistência às ameaças pendentes. São muitas.
A morte é uma ameaça permanente na vida humana. Mas nós temos agora a morte mais próxima, chegando próximos às pessoas que nós amamos e a nós mesmos. Talvez seja este o sentido a falar da formação dos trabalhadores em um momento em que eles estão perdendo antigos direitos. Estão perdendo empregos, estão perdendo antigos direitos. Alguns direitos seculares, no início do século passado, conquistado desde o início dos anos 1900, com muita luta, e com mortes, e com sofrimento, e com repressão. Hoje, milhões estão desempregados. Muitos mesmo, sem assistência médica, sem vaga nos hospitais para tratar os familiares, sem moradia adequada para uma convivência saudável, sem saneamento, sem água tratada para as unidades, para os cuidados de prevenir-se contra o Covid-19. Também muitos trabalhadores estão sem alimentação adequada, sem poder receber auxílio mínimo, sujeitos que estão à burocracia econômica, excluídos dos seus direitos como cidadãos, que contribuem para o orçamento nacional, com impostos diretos e indiretos sobre a produção, sobre o consumo e sobre serviços. Esta é a face real, algum dos processos sociais da grande tragédia que estamos vivendo, cujos efeitos deram visibilidade à grande população pobre e negra, principalmente, considerando a população brasileira, e com isso aumentaram o abandono ou a visibilidade do abandono pelo poder público. Se são teatrais as escusas e subterfúgios governamentais para o socorro médico e pagamentos do auxílio assistencial, nossa vivência atual não é teatro. É tragédia real em todas as suas dimensões. É esta dimensão do contexto da pandemia que urge compreender para agir agora e na pós-pandemia. Alguns fatos atuais são do conhecimento de todos, estão amplamente na imprensa. Servem para concretizar o sentido trágico da situação que o país está vivendo e com a qual não podemos nos conformar. Como mostram as autoridades científicas, os médicos, os profissionais da saúde, os governadores e prefeitos com responsabilidade para com suas populações. Diante da imprudência e do negacionismo oficial de muitos dos nossos governantes, nós citamos: em uma semana a que passou, cresceu em 50% o número de mortos no país. Passou de 10 mil para 15 mil. Um exemplo de mau uso dos recursos, por exemplo, foi a ação da Prefeitura do Rio de Janeiro, que retirou equipamentos de um hospital da periferia para levar a um hospital de campanha que ia ser inaugurado. Um belo papel para o prefeito, certamente não para as pessoas que estavam hospitalizadas, precisando, em situação de vida e morte, daqueles equipamentos. Também tem sido enfatizada a recomendação do uso da cloroquina, contrariando as pesquisas específicas para o tratamento do Covid-19. A aplicação é possível em alguns casos, médicos devem decidir, mas jamais como uma recomendação geral que fosse suspender
os efeitos do vírus. Aliás, no Brasil, a negação da ciência começou com o terraplanismo. Ora, nós sabemos que o terraplanismo já foi contestado 500 anos antes de Cristo. Muitos filósofos gregos já falavam na esfericidade da Terra. E a esfericidade foi mostrada, em definitivo, pelo astrônomo e físico Johannes Kepler, no século XVI. Então, há muito tempo que a ciência já mostrou. As viagens de avião dão esse espetáculo maravilhoso de vermos como a Terra é rodada. Outra expressão do anticientificismo é a negação da teoria de Darwin da origem das espécies. Esse também já é um ponto pacífico desde o século XIX, divulgado com muito temor pelo cientista, mas comprovado sucessivamente por outros pesquisadores. É chocante o desprezo à ética e a naturalização da perda de vidas. A exemplo de autoridades, e eu cito o senhor presidente e a senhora secretária de Cultura, Regina Duarte, em uma entrevista. Lamentável. A gente vê a entrevista, mas é lamentável. Também pessoas comuns justificam, isso é muito grave, a morte de milhares de pessoas, comparando a mortandade pelo coronavírus com o genocídio de Hitler e Stalin. Ou essas pessoas que estão em cargos oficiais e outras que as seguem não sabem ou naturalizam a tragédia sem atentar para o fato que o primeiro, Hitler, se suicidou para fugir à prisão. E ele e seus acéfalos foram julgados pelo genocídio de 40 milhões de pessoas. Foram julgados pelo Tribunal de Nuremberg após o fim da Segunda Guerra em 1945. Segunda Grande Guerra ou Segunda Guerra Mundial, como diz. O segundo, citado por essas pessoas, Stalin, em 1956, teve seus crimes denunciados depois de sua morte em 1953. E as estimativas são de 20 milhões de mortos executados ou enviados para campos de trabalhos forçados, onde acabavam morrendo. A denúncia abalou e desacreditou a política soviética e o comunismo internacional. São genocídios condenados e não se prestam a comparações presidenciais de que todos um dia vão morrer. Isso sabemos todos. Mas a questão é o que nós estamos vivendo agora, o direito que temos de viver agora. Nós estamos aqui falando sobre formação de trabalhadores, mas a pandemia, eu não sei se me acompanham, mas eu estou querendo dar um quadro que a pandemia não é apenas uma epidemia universalizada por todo o planeta. Ela tem um contexto, ela tem vários fatos que a concretizam. Não é apenas uma doença em manuais médicos. Ela é uma forma de vida neste momento. O negacionismo, a ignorância ou a desarticulação burocrática talvez expliquem por que, esse é outro fato bastante chocante que a imprensa noticiou, equipes de pesquisadores de várias e conceituadas universidades públicas e privadas, como a Universidade Federal de Pelotas, a USP, a Unifesp, a UERJ, a Fundação Getúlio Vargas. Então, esses pesquisadores foram
agredidos e impedidos de levar adiante uma pesquisa sobre a incidência do Covid-19, pesquisa que estava sendo realizada, eu não sei agora como que eles decidiram, porque em alguns lugares a polícia interveio, pesquisa que está sendo realizada em 133 cidades do país. Dentro desse contexto da pandemia, dos fatos que nos atingem, é necessário citar o abandono anterior dos sistemas de saúde, especialmente o Sistema Único de Saúde, o SUS, criado no início da redemocratização do país, por cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, pessoas idealistas, pessoas estudiosas, bem informadas, politicamente progressistas, que pretendiam um serviço público de saúde para toda a população. Nos últimos anos, nós assistimos progressivamente ao fechamento de postos de saúde, de unidades de saúde que serviam ao Sistema Único de Saúde e serviam particularmente aos mais pobres, que não tinham e não têm direito a pagar caríssimos planos de saúde que são um grande comércio no país. Uma indústria, melhor dizendo. Também a universalização da educação pública de qualidade é parte da negação das políticas sociais para toda a população. Todos nós conhecemos escolas, muitas escolas privadas de toda e qualquer possibilidade de uma educação mais avançada. Pelas más condições do prédio, pela falta de equipamento, pelos agrupamentos, enfim, por tudo aquilo que são características deficitárias de um sistema de ensino. Assim, é enorme a negação dos direitos básicos de cidadania. Em 2015, as estatísticas apontavam 3 milhões de pessoas sem certidão de nascimento. Pessoas que não podiam ser atendidas no SUS, nem ter matrícula nas escolas. A gente deve, em resumo, compreender que nós, no Brasil, não obstante toda a riqueza natural e material e financeira que existe no país, nós não alcançamos sequer o sentido de civilização das democracias liberais. Muito menos de qualquer forma de socialismo, que muitas pessoas temem tanto porque não sabem nem o que significa. A imprensa denunciou ainda que estados e prefeituras deixam milhões de crianças sem merenda escolar, após a suspensão das aulas há 2 meses. Isso por conta de kits mal elaborados, valores irrisórios para a alimentação. O Globo citava, num levantamento especial, 15 capitais e 19, a pesquisa em 15 capitais e 19 estados. Mesmo após a liberação das verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar, assim mesmo a falta de articulação do MEC. Mas nós também conhecemos como são precárias as manifestações do atual ministro da Educação. Assim, desinformadas ou mal intencionadas, ou endurecidas, ou economicistas, os adjetivos são difíceis de dizer, o certo é que elas não concorrem para o equacionamento dos problemas educacionais no país. E se nós pensarmos, então, nos jovens alunos do ensino médio, filhos de trabalhadores, é bom que se diga, em um quadro de carência de aulas e de meios sistemáticos de aprendizagem no sistema público de ensino. O presidente da República e o seu ministro da Educação insistem em manter as provas do Enem, a revelia de todos os especialistas que já se manifestaram contra as provas do Enem, ou pelo menos contra a decisão agora de provas do Enem em 2020, já que os estudantes estão há
pelo menos 2 meses sem aulas presenciais, sem interlocução, sem possibilidade de esclarecer as dúvidas com seus professores de uma maneira satisfatória. É fácil entender que as grandes e melhores escolas privadas e seus alunos, estas têm equipamentos, têm recursos para acompanhar as aulas e, naturalmente, enormes vantagens na preparação para o Enem, se nós compararmos os dois grupos, os estudantes filhos de trabalhadores mais pobres e as classes mais altas do país. Outras questões contraditórias fazem parte do contexto da tragédia que nós estamos vivenciando. Se o acesso aos meios de comunicação permite este encontro e tantos outros mais pelo país, um simples celular dão acesso a um volume imenso de informações em tempo real. Por outro lado, seu uso com mentiras, com as chamadas fake news, o efeito de demonstração do presidente e de seus seguidores, contestando as recomendações da Organização Mundial da Saúde, debochando do isolamento social, tem efeitos contraditórios e nocivos para uma população sem recursos e desinformada pelo conjunto de informações contraditórias, sem uma coesão na forma de combater esta pandemia. O avanço da comunicação utilizada pelo autoritarismo de todos os matizes ideológicos tende cada vez mais a monitorar os cidadãos e a impingir-lhes escolhas de consumo. Sabemos como somos assolados pela publicidade, qualquer que seja a notícia no YouTube ou em qualquer um desses aplicativos que nós utilizamos. Dados do IBGE registram que mais de 1 milhão de trabalhadores deixaram a força de trabalho até março, que foi praticamente o início da pandemia. Então, o número agora deve ser bem maior. Porque o IBGE divulga normalmente estatística a cada 3 meses. Então, essas estatísticas são dos primeiros 3 meses. Isso sem contar os desempregados que já nem estão procurando emprego. Enquanto isso, o mercado financeiro vai bem, obrigado. Cresce, a exemplo da Google, da Google como empresa, da Microsoft, da Apple, do Facebook e da Amazon. Bem, a outra face de reflexão sobre essa tragédia, sobre a qual eu quis apontar algumas das mediações, isto é, alguns dos processos que dão visibilidade e sofrimento extremo às pessoas em diferentes níveis, com diferentes contundências, dependendo de quais são as questões que as atingem de uma forma direta. Portanto, a outra face da reflexão sobre essa tragédia que eu gostaria de trazer aqui, além da catarse no sentido de purgação e purificação, o primeiro sentido que eu dei, é o sentido da tragédia como poética, que é dado pela filosofia grega, por Aristóteles, para quem poiesis significa fabricar, criar, produzir, conforme a imaginação criadora do artista, poeta, compositor, de quem seja. Suscitando o temor, o terror e a piedade pelos sofrimentos narrados pelos artistas, a tragédia transfigurada em arte também tem por efeito a purgação, a purificação do sofrimento. Parece-me que podemos extrair destas duas interpretações da tragédia dos sofrimentos humanos a valorização de todos os atos criativos e de valorização da vida que possamos, todos os atos, vou repetir, parece-me que possamos,
extrair das interpretações da tragédia, dos sofrimentos humanos, a valorização de todos os atos criativos e de valorização da vida que nós possamos realizar. Para a filósofa brasileira Marilena Chaui, a tragédia, enquanto obra de arte, então na linha de Aristóteles, ela é a arte de transfiguração dos sofrimentos. Ela tem uma finalidade educativa e formadora do caráter e das virtudes. Por isso, deve suscitar no espectador paixões que imitem as que ele sentiria se os acontecimentos trágicos acontecessem com ele. Eles estão acontecendo com ele. Hoje mesmo, eu soube de uma pessoa amiga que entrou ontem no hospital e a família recebeu a comunicação de que ela está muito mal. Ninguém a viu, nem pode vê-la, nem seu irmão que nos comunicou. Para nós, seres humanos, para nós brasileiros, esses acontecimentos são ameaças, descasos e danos sobre a pandemia. Mas o sentimento e a reflexão sobre a tragédia desses sofrimentos devem nos levar a se libertar do peso dessas emoções. Deve nos levar, como espectadores e como sujeito dessa grande catástrofe sanitária e política, no Brasil não é só sanitária, é política a catástrofe também, que se apresenta, salvo se os rumos forem outros daqui para frente. Enfim, nós somos chamados a reconhecer o bem e o mal das paixões, a compreender o significado da tragédia. Assim, essas lives despretensiosas como esta que eu estou fazendo, este empenho no diálogo e na união de esforços deve nos unir no sentimento e no entendimento das ações para a reprodução da vida de todos os dias. E aí se situa o humano, e aí se situa o trabalho humano e a educação ou formação dos trabalhadores. O que é o trabalho humano? Não é apenas emprego ou informalidade para garantir o sustento diário, sem proteção, sem dinheiro assegurado, onde se situam 50% da população brasileira, os invisíveis, os sem certidão de nascimento, sem identidade, sem carteira assinada. Em seu sentido primeiro, o trabalho é atividade fundamental para a sobrevivência do ser humano, que age transformando a natureza, tudo que a terra oferece para obter vida. O trabalho é uma atividade criativa e fundamental, imprescindível no dia a dia. Nessa quarentena, que já passou de cinquentena, do fica em casa, nós, mulheres particularmente, sabemos o que representa organizar a vida da família e assumir todas as responsabilidades que antes nós tínhamos divididas, se não executadas, por diaristas, babás, empregadas domésticas, que nos ajudavam a manter a vida em ordem, a casa limpa e tudo mais. Este trabalho fundamental, considerado como não trabalho, que é considerado como dedicação, papel da mulher tradicional, cresceu em quantidade e em significado nestes dias. Mas há outras formas históricas de trabalho, além dessas básicas, que é da reprodução da vida, que é de manter a vida nossa e dos nossos familiares. Aquelas formas históricas de trabalho que até as lutas feministas pelo seu reconhecimento foram atribuição e reserva de trabalho e reserva de mercado de trabalho dos homens, que tinham a provisão de bens e o mando na vida familiar e nas suas mulheres. Além do aspecto doméstico da significação do trabalho, cabe pensar sobre a expressão social como parte substantiva
da produção de bens e serviços, da reprodução do capital, do enriquecimento dos que detêm máquinas e equipamentos, capital de reserva e contratos para serem bem-sucedidos. No outro extremo, as classes trabalhadoras, aqueles que trabalham sem vínculos laborais, sujeitos ao trabalho nas suas formas precárias, ao trabalho intermitente, os entregadores, por exemplo, que estão nos abastecendo em nossas casas, a desocupação, a ausência de proteção social. A educação na família e na escola, na vida em sociedade, tem seu sentido fundamental como formação humana e humanizadora, com base em valores e práticas ética e culturalmente elevados. Mas ocorre também nessas formas pragmáticas a serviço dos interesses e dos valores do mercado. A educação acompanha o desenvolvimento econômico das classes e dos grupos, das classes e dos grupos políticos no poder. No Brasil, desde a colônia, o império, passando pela escravidão, passando pelo império, pelos primeiros tempos da República, aos filhos das elites sempre foi destinada a educação secundária. E aos filhos dos pobres e dos trabalhadores, a educação para o trabalho, a preparação para o trabalho. Também, correlato a isso, e fundamentalmente, a separação entre o trabalho intelectual das elites, dos advogados, dos médicos, dos engenheiros, dos altos cargos do governo, e o trabalho manual destinado inicialmente ao trabalho duro na lavoura para os escravos, depois para os imigrantes que vieram da Europa devido à crise europeia. Nós podíamos estender ainda, mas eu vi que o meu horário avançou um pouquinho, sobre o que os historiadores dizem sobre a educação. Como que as leis sempre estiveram oscilando entre a resistência daqueles que buscavam fazer avançar a educação universalizada para toda a população e aqueles que detinham o poder, que sempre orientados pelos intelectuais orgânicos do empresariado, serviam aos interesses das empresas, isto é, preparar estritamente para servir ao trabalho na indústria, no campo, nos serviços, sem uma formação alargada que lhes desse uma compreensão maior do mundo. Assim, as leis destinaram o trabalho, a formação para o trabalho, às classes desfavorecidas da fortuna, os filhos desfavorecidos da fortuna, às classes menos favorecidas, e a industrialização criou o sistema de escolas técnicas, criou o Senai, e sempre com essa divisão pendente. Algumas iniciativas depois do fim da ditadura, houve algumas iniciativas importantes tentando universalizar a educação geral e, particularmente, a integração entre os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos para todos os jovens. Enfim, nós queremos dizer, com essas breves menções a fatos históricos, que a universalização da formação integrada entre linguagem, matemática, ciência, arte, história, geografia, filosofia, devem ser próprias à educação dos jovens em todas as classes sociais. E, salvo algumas escolas de excelência, públicas e privadas, ainda é um processo em curso, uma luta de várias frentes culturais, políticas e educacionais no Brasil. Pelas contradições que servem o trabalho, a educação e a saúde nesse contexto de pandemia, eu vou agora citar, eu fiz uma adaptação do que eu li de um artigo do professor Daniel Arão Reis, que cita uma carta de 170 intelectuais europeus que defendem uma série de medidas para o pós-pandemia, mas para as quais nós não precisamos ficar esperando a pandemia terminar. Nós podemos nos preparar para começar as ações que estiverem a nossos alcances. No mínimo, ter conhecimento e saber como se posicionar.
elas poderiam ser uma espécie de transfiguração poética da tragédia de que nos fala a antiga Grécia. Uma delas, a primeira delas que é citada, questionar a economia obcecada com crescimento, sem atentar para o desmatamento, o descongelamento das geleiras, a exaustão dos bens naturais. Redistribuir as grandes riquezas através de impostos progressivos, quem ganha mais paga mais, e de taxação das fortunas. Preservar as terras, a vida e a cultura indígenas, combater a grilagem de terras. Assumir que somos parte da natureza, que sua destruição é nossa ruína, como talvez esteja evidenciando esse micro-organismo de enorme força contra o ser humano, que é o coronavírus. Transformar a agricultura valorizando a biodiversidade e a produção local, a agricultura familiar. Reduzir o consumo supérfluo, que tanto a publicidade nos exorta ao consumo supérfluo, a querer sempre mais coisas, que depois acabam não servindo para nada, muitas delas. Consumo supérfluo de bens e serviços, viagens excessivas, evasão dos problemas, muitas vezes, salutar em outras vezes, apenas um lixo. O lixo excessivo que polui os mares, os rios, as cidades, a vida das pessoas. Pregam também em revalorizar o útil, o valor de uso, em contraposição ao valor de troca, a mercadoria, que nos é imposto pela dinâmica do sistema econômico predador. Nós, no Brasil, temos que particularmente acrescentar revalorizar os salários e recompor os direitos trabalhistas que, durante o governo Temer, foram cortados. E também, durante o governo Temer, a emenda constitucional em 95 suprimiu os recursos para saúde, educação e serviços sociais, que, neste momento, foi levantada devido à utilização para a pandemia. Não deixa de ser uma medida necessária que o Ministério da Economia fez certamente chorando, se é capaz de chorar o nosso ministro. Ainda eu acrescentaria estabelecer uma renda mínima. O senador Suplicy, durante muito tempo, pregou isso, mas volta sempre quando a pobreza é excessiva e é muito visível. Uma renda mínima diante da redução de empregos decorrente da introdução crescente também dos avanços tecnológicos da automação produtiva. Ainda se fala em congelar as dívidas dos trabalhadores, dos pequenos empresários. Eu concluiria pedindo desculpa aos organizadores se passei um pouquinho do tempo, eu me distraí, na verdade. Se a utopia é um país imaginário, segundo Thomas Moros, que viveu no século XV, onde um governo organizado da melhor maneira proporciona ótimas condições de vida a um povo equilibrado e feliz, a utopia é parte do sonho, mas é também parte das lutas concretas por uma vida real, mais humanizada. É isso que nós queremos deixar aqui como mensagem principal a todos que nos acompanham nesta noite. Muito obrigada. Obrigado, professora Ciavata. Na verdade, somos nós que agradecemos. Ouvi-la é tão doce que eu tenho certeza que as mais de 60 pessoas que estão nos acompanhando estão fazendo e fariam por um tempo muito, muito longo. E aí eu parto para agradecer quem está nos acompanhando. Eu vou citar aqui algumas pessoas, professora, e vou destacar aqui 3 perguntas, 3 colocações em formas de pergunta, para a senhora ainda nos brindar um pouco com a reflexão. Eu acho que é uma reflexão extremamente importante nesse momento, que traz uma perspectiva social, uma perspectiva política e uma perspectiva histórica, assim, de uma riqueza que é o que se mais destaca. Eu quero agradecer a presença. A gente está no Brasil inteiro, o Marcelo Della Torre aí no Rio de Janeiro, a Riane e a Gianice lá no Pará,
o professor Braulio, lá no Acre, a professora Flávia, da escola Joaquim Venâncio, a professora Madalena, do Instituto Federal aqui do Ceará, lá de Horizonte, a Adelane, lá de Umirim. E aí temos colegas aqui do Pernambuco, do Maranhão, certo? É um prazer estar com todos vocês nesse momento. A professora Adriana, lá do Cariri, o professor Fábio Sobral, aqui do Departamento de Economia da UFC. Muito grato pela presença de todos aqui nessa noite. Professora, e aí eu vou destacar 3 questões para ajudar a suscitar ainda mais o debate. A primeira questão aí da Geanice Bahia Cruz. Professora Ciavaco, como analisar o descaso desse desgoverno com a questão da pesquisa e da ciência? Né? Geanice, lá do GEPET, da UFPA, lá de Cametá. Né? Deixa eu ir aqui, a senhora consegue ver aí? Eu não estou conseguindo ler aqui embaixo, que a letrinha está muito pequena. Você não pode pôr aqui no chat o texto para eu poder entender toda a pergunta? Certo. Deixa eu tentar. Na parte lateral da tela que a senhora vê, tem comente. Eu tenho a parte lateral aberta. O item comente. Se a senhora clicar nele, vai aparecer todo o chat. Ah, ótimo. Certo? Ele está a 7h21 horário. Sim, aqui tem algumas pessoas, mas não vi as perguntas. Onde é que estão as perguntas? Aparece às 7h21. A senhora consegue acompanhar pelo horário? Olha, as questões, eu estou vendo, agradeço aqui todas as palavras das pessoas, mas eu não estou acompanhando. Se você repetir, então você repita a pergunta, por favor. Tá bom. Aqui? Professora Ciavaco. Live comment, private chat não é, não, né? É live comments. Não. Então, repete para mim a pergunta de uma maneira não muito cearense, bem clara e alta, por favor. Professora Ciavaco, isso. Como analisar o descaso deste desgoverno com a questão da pesquisa e da ciência? Essa pergunta é da Gianice, lá do Grupo de Estudos e Pesquisas em Trabalho e Educação da Universidade Federal do Pará. Ótimo, está entendido. Tá, então, deixa eu ir aqui para uma nova pergunta da Richelle. Professora Ciavata, Richelle aqui da UFC, aqui de Fortaleza. Professora Ciavata, como avaliar as reais possibilidades de reação da classe trabalhadora frente a esse cenário de acirramento da questão social, agravado pela pandemia e pelo desgoverno em curso nesse país? E aí ela parabeniza pela explanação. E aí eu vou... Oi. Entendi. A senhora quer que eu repita? Não, pode dizer a terceira. A terceira pergunta, do Marcelo Della Torre, lá do Rio de Janeiro, do Departamento de Física, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora Ciavata, a senhora acredita que a direita e a extrema-direita estão se aproveitando da desmobilização temporária da esquerda devido à pandemia? Como unir a classe trabalhadora contra o projeto ultra-neoliberal? Bem, a mim, eu posso dizer como é que eu penso isso, né? Bom, em primeiro lugar, o descaso em relação à pesquisa e à ciência, eu acho que ele faz parte do descaso da educação como um todo. Quando se nega à população uma educação de qualidade, se nega o direito a prosseguir estudos. E isto significa que menos pessoas vão ter possibilidade de produzir ciência e de reconhecer o trabalho científico. O que eu acrescentaria é que o Brasil,
a exemplo das manifestações de todas as associações científicas agora diante da pandemia, o Brasil constituiu, com a pós-graduação, em todos os estados da federação, constituiu um corpo científico substantivo, forte, internacionalizado, capaz de manter minimamente os procedimentos básicos para o conhecimento. Eu acho, sim, que muitos projetos vão ser prejudicados, muitas pessoas vão ter suas pesquisas interrompidas, doutorandos, mestrandos, graduandos vão ter seus trabalhos debilitados neste processo, mas nós vamos voltar a viver plenamente. Não é possível acreditar que isso é o fim do mundo. Nós não estamos no fim do mundo. Decisivamente, eu não acredito no fim do mundo, e muito menos no fim agora. Agora, o que vemos, sim, é que muita dificuldade e muito sofrimento existe pela frente. E aí entra a pergunta da Michele, que é uma questão, eu acho, mais difícil até do que da ciência. Por quê? Porque nós assistimos, até pela eleição presidencial, nós assistimos a um desalento, a um descrédito da política, uma classe trabalhadora que se afastou progressivamente dos sindicatos, das associações de trabalhadores, vivendo a sua própria vida, digamos assim, as suas lutas diárias, muitos até por imposição de uma extrema carência de recursos, de vida, e afastados do movimento político e desacreditando dos políticos, porque o que aparece não são aqueles que são sérios, que continuam trabalhando dentro do Congresso, dentro do Senado, para fazer valer os direitos da população. O que aparece, o que é escandaloso, são as pessoas que trabalham contra a população. E isso tem um efeito de demonstração muito grande. As fake news fizeram a sua parte, distribuindo esse descrédito, esse mal-estar, essa descrença entre as pessoas. E aí atingiu principalmente aqueles que podiam se manter com um mínimo. Assim, eu quero dizer, pessoas que tinham alguns bens, então, diante de muitas pessoas que não são dignas de confiança, também não valorizam a política, não valorizam os seus sindicatos, muitos com a desregulamentação da legislação trabalhista, viram que os sindicatos pouco podiam fazer a seu favor. Enfim, são coisas muito difíceis. Agora, eu vejo uma questão interessante que está ocorrendo, que é a mobilização das comunidades. Comunidades que me permitem, as pessoas, com todo o respeito, é um eufemismo para os moradores daquilo que originalmente eram as favelas. Isto é, os morros para onde a população que foi expulsa das áreas nobres que foram entregues ao setor imobiliário no início do século passado. No Rio de Janeiro, isto foi bem claro, em São Paulo, pela carência de habitações. Enfim, as pessoas que foram morar nesses lugares e que constituem as comunidades. Na verdade, a palavra comunidade ela é uma palavra bastante forte. Ela significa pôr as coisas em comum. E é aí que eu chego, então, a esse ponto final a que eu me referi. Nós estamos vendo no Morro do Alemão, estamos vendo na Maré, estamos vendo em favelas bastante, ou comunidades bastante pobres em São Paulo, as pessoas se organizando na falta do poder público, as pessoas se organizando para ajudar aqueles que estão passando fome, para ajudar os que estão passando necessidade, para conscientizar as pessoas da necessidade de ficar em casa. Ocorre que as condições são muito adversas.
Então, se voltamos uma das suas últimas palavras, a questão social é, na verdade, também um eufemismo no Brasil, porque ela é a forma como as elites encontraram de chamar os problemas que são resultantes da má distribuição de renda. Eu acho assim que nós podíamos assim acrescentar um tópico hoje que poderia fazer parte da questão social. Nós estamos vendo a educação indo para a educação à distância, que é um meio acessível para coisas leves, para informações, mas está sendo usado para a educação das crianças, para a educação das crianças que nem todos têm celular, ou o celular é da família, ou não tem um aposento para poder estudar. As próprias escolas, os professores não estão preparados. Falta comida para milhares de crianças. A imprensa falou isso faz parte do contexto da tragédia a que eu não me referi, porque depois eu vi que meu horário estava bastante adiantado. Enfim, são aspectos deste momento que dificultam enormemente, mas eu gostaria de pensar que, além do maravilhoso samba que nasce e cresce nas favelas, além da beleza das pessoas e das vistas locais, as pessoas estão, de alguma maneira, se percebendo. Bom, eu cito um outro lado, que não é considerado por muitos da questão social, mas que é a existência das milícias. As milícias estão aterrorizando as pessoas. Mas nos lugares em que as associações de moradores, ou que há grupos de moradores com alguma liderança, estão sendo feitos trabalhos. Eu acredito que esse é um caminho. No caso das classes médias, elas são, por natureza, mais individualistas nas suas conquistas pessoais. Então, eu não sei, nem sei o que diria. Eu deixaria para pensar um pouco mais adiante e ver como será. Bom, estão sendo criadas várias iniciativas, né, de ajuda, recolhendo fundos, alimentos. São formas de assistência, mas eu acho que a efetiva ajuda tem que ir além da assistência, tem que ser apoio às pessoas para terem melhores condições de vida, de moradia, de saúde, de educação, quando terminar este processo dramático da pandemia. E acredita, a última pergunta, a última questão do Marcelo, acredita que a direita, a extrema-direita estão se aproveitando da desmobilização? Bom, não há nem dúvida, né? Agora, hoje à tarde eu vi uma imagem e eu ri quando eu vi a imagem. Foi uma imagem certamente feita por drone, está, né, no jornal, acho que no Globo, na Folha de São Paulo, agora não me lembro. Filmando a pequeníssima população que acorre ao presidente na manhã, em frente ao cercadinho. Muito engraçado isso, um presidente em frente ao cercadinho. Corre em frente ao cercadinho, junto aos jornalistas, para aplaudir as afirmações duvidosas do presidente. E eram muito poucas, pouco mesmo, sei lá, 100 pessoas, 200 que seja. Então, é alguma coisa que essa direita extrema, que o elegeu, eu tenho dúvidas se ela terá o mesmo apoio daqui para frente. Porque são muitas as carências políticas, é muito o desprezo, o deboche, a falta de atenção. Então, eu tenho assim, uma expectativa que, vendo tudo isso é um benefício da comunicação atual, que as pessoas possam olhar um pouco melhor e buscar outros caminhos. Agora, é preciso que a esquerda também
como se diz em linguagem popular, tome tenência, né? Que a esquerda se organize para isso. Professora, apareceram aqui muitas perguntas. Eu sei que a gente já está com 1 hora. Se a senhora ainda permitir, eu vou juntar todas as perguntas numa só, porque elas têm uma relação. Todas as perguntas aqui, a pergunta da Adriana Alves, da Socorro, do Firmino, da Carmen Lainha, todas elas estão questionando essa situação do trabalho na educação, a educação à distância, essa situação em que agora está todo mundo querendo botar a escola em EAD, e o próprio trabalho remoto, né? Então, assim, o que a senhora teria a dizer dessa educação à distância, dessa formação de trabalhadores à distância, principalmente, e o que esperar para depois dessa epidemia? Será que a gente continua sendo forçado a manter essa educação à distância ou as coisas vão ser retomadas? E aí eu encerro com essa questão, né, até pelo avançado da hora. São muitos os elogios também, professora, a Lia, a Ana Paula, a Flávia, lá da Escola Joaquim Venâncio, certo? O Marcelo, que é do Instituto Federal do Rio de Janeiro, pediu para corrigir, fazendo diversos elogios e agradecendo enormemente as respostas e a fala. Então, assim, só para repetir um pouco, pessoal, pedindo que a senhora fale um pouco dessa educação remota, né, que a gente está vivendo agora, nesse momento, da formação dos trabalhadores remotos e o que esperar para depois dessa pandemia por parte dessa educação. Olha, a educação à distância é uma conquista. A educação à distância em si é uma conquista. É uma possibilidade não só para alcançar populações muito distantes, onde não há professores, onde são longínquas, difícil de se, né? E para certas atividades específicas. Ocorre que, no governo Temer, a partir de 2016, praticamente 2017, a reforma de ensino, a nova lei que foi feita, ela autorizou até 40% de educação à distância. Os setores mais bem informados, os setores progressistas, os que defendem que a educação não é só memorização, não é só ver por escrito e memorizar e guardar. Educação é diálogo, é contestação, é argumentação, é ouvir as várias opiniões, é refletir sobre elas. Isso é educação. E isso exige um professor. Um professor não é só um repetidor. O professor é basicamente um organizador de pensamento, um organizador mais do que pensamento, de informação. Ele é alguém que ajuda o estudante a pensar. Então, os setores se opuseram a essa lei e nós vemos que agora por exemplo, as universidades federais estão se recusando a aceitar como dados possíveis encontros à distância como se fossem aulas. Por quê? Porque o estudante precisa exercitar o diálogo e o exercício de pensamento, de reflexão, de raciocínio, de busca de informação. Então, estão se recusando a aceitar pura e simplesmente a educação à distância. Eu espero que nós, professores, porque eu sou professora também, não aceitemos isso, que ela sirva para algumas atividades, que continue a prestar os bons serviços, mas que não seja uma forma de aligeirar a educação dos nossos estudantes. Pois sim. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, professora Ciavata. Eu que agradeço a presença de todos e essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Na verdade, é um prazer imenso tê-la conosco. Esperamos encontrá-la aqui no ano que vem, no próximo encontro do Labor. Já chega o convite. Agradecer a audiência. Foram nós chegamos a ter quase 80 pessoas na live, assim, muito gratos. E avisar que na semana que vem, às 19 horas, nós teremos o 4º ciclo de debates promovidos pela revista Labor.
que está aí ativa e continua publicando em fluxo contínuo em você. Obrigado a todos, tenham uma boa semana e continuemos na luta. Esse é o nosso lugar. Boa noite. Boa noite.